galerinha, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Vamos lá? Vamos fazer mais um vídeo aula. Pega aí a sua revista para a gente começar a nossa aula de hoje. Bem rapidinho, bem resumido, nós vamos resumir bastante o assunto de hoje. Lição de número 6. Glória a Deus. Lição de número 6. Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Pega a sua revista aí rapidinho, sua Bíblia, para nós fazermos um resumo da nossa lição de hoje. Um assunto interessante e que é preciso ser abordado por nós, né? Um assunto importante para nós abordarmos sobre religião. Somos diferentes uns dos outros, né? Pode ser que isso tenha acontecido com você adolescente, né? Pais que têm religiões diferentes, o que fazer, como agir diante de uma situação como essa, né? Então vamos estudar rapidão. Mateus capítulo 10, versículo 37 é o tema da nossa lição, tá em Mateus capítulo 10, versículo 37, tá ok? Apenas um versículo. Nós vamos fazer uma oração antes de lermos aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, glorificar o teu santo e glorioso nome. Quero nesse momento entregar ao Senhor, meu Deus, esse momento, essa videoaula, que o Senhor venha falar conosco. Que teu Espírito Santo venha ter liberdade para falar, Senhor. Nos ensina como viver, como conviver no meio das pessoas com religiões diferentes. Quem sabe com os pais que têm religiões diferentes. Que o Senhor nos dê sabedoria para conviver com todas as pessoas em harmonia, sempre ensinando, Senhor, como viver diante da tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Repetindo, meus pais têm religiões diferentes. E agora? O que fazer diante de uma situação como essa? Mateus capítulo 10, versículo 37, apenas um versículo. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Foi Jesus que disse isso. Capítulo 10 de Mateus, né? Versículo 37. Vamos fazer aqui um resumo bem rapidinho. Pega aí a introdução para nós lermos, diz assim. Glória a Deus. Só trocar ideia aqui. Estar em dúvida sobre o que fazer certamente é uma situação pela qual você já passou. Atender a uma ordem dos pais, trocar de celular, começar a dieta, praticar uma atividade física e etc. Mas quando a questão é obedecer a Deus, não pode haver espaço para dúvidas, pois obedecê-lo deve ser sempre a nossa resposta. Agora, quando obedecer a Deus pode significar uma orientação religiosa diferente dos seus pais, o que fazer? Obedecer sempre ensinamos em primeiro lugar. Mas quando a situação muda e quando a gente não pode obedecer, mesmo que seja uma autoridade sobre nós, aquilo que infringe ou aquilo que restringe, né, a vontade de Deus, aquilo que a gente não pode praticar, o que fazer nesse momento? A gente obedece e fica contrário à vontade de Deus ou obedece aos pais, né? Porque, como bem disse aqui o nosso comentarista, fazer dieta, a gente fica em dúvida, coisas comuns da vida, né? Eu vou tomar uma decisão, mas na hora de obedecer é certo, eu tenho que obedecer. Mas obedecer aquilo que é correto à vontade de Deus, certo? Vamos estudar mais um pouquinho para a gente poder entender? Vamos para o primeiro tópico aqui. Uma introduçãozinha antes do tópico diz: por certo e por diversas vezes você já se viu em situações em que não concorda com a opinião da escolha de seus pais. E não há nada de errado nisso, pois sermos diferentes é bastante comum, né, e que essas diferenças apareçam nas nossas escolhas. Mas como sabemos, a Bíblia nos orienta sobre a maneira de como Deus espera que tomemos as decisões e de como amá-lo acima de todas as coisas. O nosso Deus não quer ser um motivo de brigas e desentendimento em sua família. E por isso, Ele deseja lhe mostrar como ser um instrumento de salvação na sua própria casa. O que o Senhor mais quer de você? Que você seja um instrumento de salvação para outros,
né? Mostrar a salvação, a vida em Cristo em outros, né? Para outros, inclusive ou principalmente para a sua família, né? Não adianta a gente salvar o mundo inteiro esquecendo da nossa família, daqueles que são nós. O nosso bom exemplo como cristão tem que atingir principalmente a nossa família, tá? A religião, vamos começar aqui no tópico 1, bem rapidinho, bem resumido, a religião. Você saberia explicar o que é religião? Você saberia? Podemos entendê-la como um conjunto de práticas, preste atenção para você entender. Podemos entendê-la, é uma forma de entender, como um conjunto de práticas e crenças relativas a coisas sagradas que é dotada por um grupo de pessoas, né? Por exemplo, você muito provavelmente está em uma igreja cristã, que por sinal é classificada como parte de uma estrutura religiosa no nosso país. Uma de nossas práticas é o hábito de se reunir regularmente para cultuar a Deus em uma crença não é dada que é dada de uma inspiração divina, né? A Bíblia Sagrada, pois cremos que ela é a palavra de Deus. Então é um conjunto de crenças, né? Nós cremos e acreditamos, nós, por exemplo, é um exemplo maravilhoso esse, cultuamos a Deus, acreditamos que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, né? E nós temos toda uma liturgia de culto, né? Nas nossas igrejas evangélicas, é uma das religiões, né? O nosso país é cheio de religiões, né? E é uma maneira bem simples de você entender, porque é bem relativo, são práticas e crenças, né? Você imagina que o nosso país é cheio de religiões, né? Cheio de pessoas que acreditam, que dão crédito a outras causas, né? Bem relativas de cada uma. Nós temos muitas e muitas. Temos que saber convivê-las com todas elas, né? De maneira sábia, de maneira inteligente, né? E nunca saindo do foco daquilo que o Senhor nos ensinou para viver segundo a sua palavra, segundo aquilo que nós cremos, né? Explicado o assunto da religião aqui, né? Bem rapidinho. Nós vivemos num país de liberdade religiosa, sim, vivemos num país laico, né? Temos liberdade para falar da nossa fé, da nossa crença em Cristo Jesus, onde cada cidadão tem o direito de exercer a religião e de lhe agradar. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, o que nos coloca numa posição de extrema importância na diversidade religiosa. Sim, com certeza. Somos sim, dentre todas as religiões, temos muitas diversidades de religiões e nos colocamos no meio disso, né? Das diversidades de religiões, né? Temos firmeza naquilo que acreditamos, naquilo que temos colocado a nossa fé. Só aqui embaixo para a gente poder continuar. E o primeiro lugar onde enfrentamos essa situação é na nossa família. Bom, é claro que nós como temos muitas religiões diferentes, na sua família você pode ter membros da sua família, não precisa nem ser, às vezes, pai e mãe, pode ser irmão, pode ser tio, uma avô, uma avó, que acredita de outra maneira, ou que não acredita no Deus que você serve, ou acredita, mas acredita com outros princípios, né? Ou que tem uma religião totalmente diferente da sua, dá uma credibilidade ao que você desaprova, né? E como é que a gente faz para conviver com tudo isso? Como é que eu faço para viver em harmonia com a minha família, mostrar para essas pessoas o caminho da palavra de Deus, mas de uma maneira sábia, de maneira inteligente, sem ofender ninguém, sem bater de frente com ninguém, sem causar escândalo ao evangelho? Como é que eu faço para fazer isso? A Bíblia nos ensina a viver em harmonia, né? A gente não precisa agir de maneira estúpida, grosseira, pelo contrário, mostrando o amor de Cristo Jesus para as pessoas, mostrando como conviver em harmonia, né? Obedecendo a palavra de Deus, de maneira harmônica na família, sem precisar agredir ninguém, nem viver em contenda com ninguém, certo? A gente vai prosseguir um pouco mais essa aula sobre religiões. Ó, o próximo tema, no segundo tópico aqui, bem rapidinho, ó. As religiões dos meus pais são diferentes. E agora falando de pai, tá?
Como abordar assunto dentro de casa? É muito importante saber como abordar um assunto dentro de casa. É muito importante, porque a contenda gera muito problema na família, tá? E se você for um gerador de contenda, um gerador de problema dentro da sua casa, como que você vai falar do amor de Cristo? Se você vai falar de amor para as pessoas, né? Como que você vai ensinar sobre Cristo Jesus, que é o próprio amor, né? Como que você vai falar de Jesus se você dá lugar à contenda? Por que de religião, né? Então tem que ser muito sábio, buscando o entendimento em Cristo Jesus, no Espírito Santo, para você conviver e ensinar isso dentro da sua família. Falando de pai e mãe, olha só, o melhor caminho é sendo um exemplo de servo do Senhor, vivendo um amor e respeito. Jamais se esqueça que eles são seus pais, é claro. A Bíblia nos ordena que devemos honrá-los, e isso não depende de qual seja a sua religião, independente. Honrar pai e mãe, a Bíblia não diz se o pai e a mãe for de tal religião ou for de tal religião, você honra se for dessa religião, se não for, honrar porque são seu pai, é seu pai e é sua mãe, né? Foram os que te deram vida, foi o que te trouxe ao mundo, e nós devemos honrar pai e mãe, independente de que religiões eles pertencem. Amá-los, que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho, sim, com certeza. Certa vez Jesus foi visto por alguns homens pregando e ensinando, como quem tinha autoridade para falar, pois viram que ele vivia o que pregava, e é muito importante falar do que vive, né? Porque senão vai ficar um saco vazio. Você vai falar e as pessoas não vão te dar crédito, não vai haver credibilidade, força na sua palavra, não tem poder na sua palavra. Se você diz para o seu pai assim, pai, tem que obedecer a Deus, mas você é um desobediente a seu pai, um desobediente a sua mãe, né? A gente tem que viver isso na prática, obedecendo ao pai, obedecendo à mãe, fazendo o bem para então ensinar, mostrando naquilo que na prática, naquilo que você já vive, né? Você já põe em prática a palavra de Deus aqui quando você obedece seu pai, sua mãe, tá? Jesus estava ensinando, né, como já tínhamos lido, se você pregar o amor de Deus antes de fazê-lo, viva em obediência com suas atitudes, em seguida pregue o amor a Deus, o amor de Deus. A palavra nos ensina que Deus é amor e que em Jesus podemos entender mais facilmente o que é amar. Em Cristo Jesus você tem essa força para amar, tá? Só conseguimos viver esse amor pleno quando você vive em Cristo Jesus. Não há melhor maneira do que demonstrar esse amor a não ser em Cristo Jesus. E talvez você que esteja me assistindo, você diga assim, Josiara, é muito difícil amar, por exemplo, quando estamos em família, um membro rebelde, um filho com palavras agressivas, você não diz, mas o outro diz. É muito difícil esse confronto, muitas das vezes, que encontramos dentro de casa. É difícil não reagir, né? É pai, às vezes mãe, filho. É aí que temos que mostrar o que somos, né? É nesse momento que ficar calado, falar menos, né? Se for preciso, até sair do local. Esses momentos que a gente prova que a palavra de Deus já fez efeito no nosso coração, já fez efeito aqui, ó. Jesus já falou aqui na nossa mente e no nosso coração, e nós já entendemos a mensagem de Cristo Jesus. Lembra do que Cristo Jesus fez por nós? Foi para o madeiro calado, como ovelha muda, foi para o matadouro, como diz o profeta Isaías. Foi calado, não foi esberrando, não foi falando, eu não devia morrer por esses pecadores. Ele nos deu o exemplo de abnegação, nos deu o exemplo que ficar quieto e falar somente na hora certa, né? Ele nos deu, ele é o próprio exemplo de fé, de perseverança, de inteligência, de como viver o evangelho de maneira inteligente. Adiantando aqui, para a gente terminar daqui a pouquinho, ó, desce só mais um pouquinho aí para você me acompanhar. Se você ama a Deus e deve também amar o seu próximo, né? João capítulo 4, versículo 21. E não há outra maneira de expressar o seu amor a não ser se o colocando no lugar do próximo, assim como Cristo se fez
próximo de nós. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, pense: como você gostaria de ser tratado em tal situação? Agindo assim, você demonstrará o seu amor ao próximo e, consequentemente, também a Deus, mesmo em situações diferentes. É muito fácil a gente cobrar amor para nós, né? Eu quero ser amado assim, eu quero ser amado assim. As pessoas não me respeitam, as pessoas não me ouvem, mas eu escuto, eu respeito os outros, eu dou bom exemplo, eu sou um bom filho, eu sou uma boa filha, eu tenho feito os meus deveres de casa, eu tenho me dedicado, eu tenho sido uma pessoa fiel aos princípios da minha família. É importante, tá? É muito importante para você que vive para Cristo Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo é muito importante, né? Dar o exemplo amando o seu próximo. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, seja o primeiro a fazer. Seja o exemplo das pessoas, né? Se é para alguém me devolver aquilo que pegou de mim emprestado, você devolve? As pessoas são agressivas nas palavras comigo. Não seja, não pague o mal com o mal. Jamais pague o mal com o mal, como diz a palavra de Deus. Seja sempre o primeiro a fazer o bem. Não por obrigação, mas por amor a Jesus. E se alguém por acaso te perguntar ou te fizer alguma crítica, o importante é que você está vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é amar o próximo. Muitas vezes é fazer grandes sacrifícios. E como eu já falei, quem é que fez o maior sacrifício por nós? Cristo Jesus. Deu o seu sangue, a sua vida por amor a nós. E ele sabia que o preço que ele estava pagando na cruz do Calvário, com todas as suas lutas, suas dores, com tudo que ele passou ali na cruz do Calvário, foi para nos provar que nos ama. E o que ele nos disse? Para nós também amarmos os outros. E não tem outro jeito de fazer isso a não ser fazendo sacrifícios pelos outros, né? Não só ajudando uma pessoa que está na rua, dando uma comida para alguém, ou doando uma roupa, não só fazendo isso, mas muitas das vezes escutando, ouvindo alguém, dando um bom conselho, estudando a palavra de Deus para poder ensinar a outros. Leve algumas horas do seu dia, passe alguns momentos com Deus, fale com o Senhor, diga para o Senhor: Senhor, eu preciso ser melhor para os meus irmãos, para aqueles que me ouvem, né? Para aqueles, para os meus companheiros da escola, meus amigos. Eu preciso ser uma pessoa melhor, e não há melhor maneira do que aprender isso na palavra de Deus, tá bom? Vamos correr? Vamos correr aqui rapidinho. Pregação sem palavra, para a gente encerrar. Pregação sem palavra. É natural que conhecemos o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos, principalmente a nossa família. Que cristão não tem o desejo de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Todos nós. Se você conhece a Deus, você conhece o Senhor Jesus Cristo, você tem muita vontade de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem sabe você tem um pai que não é crente, uma mãe que não é, uma mãe que não serve ao Senhor ainda, né? Quem sabe você está orando para que você veio primeiro para a igreja, né? Essa mais ou menos aqui é a história da revista, né? Para você hoje. Talvez você veio primeiro e a sua família não veio, né? Eu, por exemplo, posso dizer isso: eu vim primeiro, né, do que a minha mãe. Em seguida, depois que nós viemos, depois de uns anos, acho que uns 2 anos, a minha mãe se converteu. Mas isso nós vivíamos, né, naquela época, eu era adolescente, eu vivia a palavra de Deus exatamente como meus líderes ensinavam, né? Com pouca experiência, mas uma boa ouvinte. Entendi aquilo que meus líderes ensinavam, aprendi na prática o que era viver em Cristo, amando, claro, a minha mãe, não só como mãe, né? Mas amando-a em Cristo Jesus, que é importante, tá? Então, muitas vezes é preciso pregar sem as palavras. Só terminando aqui, ó. Vejamos, o evangelho deve ser feito com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançamos o objetivo de levarmos o evangelho, principalmente dentro da nossa casa. Se você não for sábio, se você não for inteligente para pregar o evangelho para sua mãe, para o seu pai que convive com você, que tem autoridade sobre você, vai ser difícil para você ganhá-los para Cristo Jesus. Como é que a gente faz isso? Orando,
pedindo orientação ao Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos dê entendimento, pedindo ao Senhor que nos faça ficar quietos em momento certo, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para entendê-los, porque eles ainda não conhecem o que nós conhecemos, eles ainda não entendem. E sabe o que é que eu aprendi a fazer? Eu colocava louvores dentro da minha casa, que exaltavam o nome do Senhor. Eu orava em voz alta, eu fui orientada pelo meu pastor, que nós devíamos orar, que nós devíamos jejuar, que nós devíamos buscar o Senhor. E sabe o que é que o Senhor fez? O Senhor fez um grande milagre. Salvou e libertou a minha mãe. Hoje tem muitos anos, né, que isso se passou, e hoje eu conto vantagem, eu e as minhas irmãs. Mas por quê? Porque houve também uma pregação dentro da minha casa, sem palavras, com louvores, sem ofensa, né, sem dizer, não, eu estou certa e você está errado, mas sem palavras, né, mostrando nosso bom exemplo, como nós aprendemos, mostrando nossa mudança. Eu fui transformada por Cristo Jesus, você também pode ser transformado. Jesus também vai transformar a sua vida. A palavra não pode ser mentirosa, tá? Você não pode mentir. Mentir em nome de Cristo Jesus para salvar alguém. Jamais. A mentira não leva ninguém a nada. E sem falar que a mentira vem de quem? Quem é o pai da mentira? É ele mesmo. Satanás é o pai da mentira. Então, sempre falando a verdade, nunca mentindo, mostrando sempre a palavra de Deus com nitidez, com clareza, com calma, e mostrando sempre que Cristo Jesus é sempre a melhor opção. Tá bom? Ó, este povo com a sua boca diz que me respeita. Nós já estudamos esse tema há um tempo atrás, ó. Mas na verdade o seu coração está longe de mim. Isso acontece com muitos adolescentes, né? Diz que ama a Deus, mas na hora da prática nega a sua fé. Então é importante você estar atento a isso, tá bom? Ó, vamos só concluir aqui rapidinho, tá? Conclusão. Nossos pais são as pessoas que mais amamos, não é verdade? E por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder às suas expectativas e tomamos decisões contrárias às suas vontades. Caso a decisão de seguir a Cristo seja somente sua e não de toda a família, não se revolte. E tampouco volte atrás de sua decisão, mas que através de você e de suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus, ou aquilo que eu falei. Seja incluso na sua família, não seja aquele filho ou aquela filha transparente, né? Fantasma que não aparece. Não é porque você serve ao Senhor e o seu pai ou a sua mãe não serve ao Senhor, que você, eu vou sumir, vou desaparecer. Não, pelo contrário, apareça de forma inteligente, né? Ou talvez você queira instruir alguém que você conhece nessa situação, aqui nesse contexto que estamos falando. Ensine a pessoa como viver, como mostrar o amor de Cristo Jesus, né? De maneira sábia. E muitas das vezes somos contrários à vontade dos pais, porque fazemos a vontade do Senhor. Infelizmente, algumas situações em que somos contrários, mas sabendo que a sua vitória assim está mais perto do que nunca. Imagine só, você está obedecendo a palavra de Deus de maneira inteligente e com sabedoria, né? Sem vamos dar um exemplo. Por exemplo, hoje você quer ir à igreja e seu pai diz, hoje não é para você ir para a igreja. O que fazer, por exemplo, numa situação como essa? Se você vê que não é possível ir à igreja, não vá. Mas isso não quer dizer que você tem que recuar a sua fé. Sabe o que você faz? Coloca o seu joelho no chão e ora. Ora a Deus, que o Pai que é poderoso, que está em secreto, vai ouvir a sua oração. E vai dizer para você que não vai demorar. É só você aguentar mais um pouquinho a obediência que ele vai te ouvir, entendeu? É ser inteligente, Ó, através de você e de suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Então é necessário demonstrar esse amor na prática, mostrando que você é crente em Cristo Jesus, que você ama a Deus acima de todas as coisas, como diz o textual. É importante amar a Deus acima de tudo, acima de seu pai, acima de sua mãe, né? Eu sou mãe, por exemplo, tenho que amar a Deus acima dos meus filhos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, Ele age na sua vida.
Ele vai agir na vida do seu pai, da vida da sua mãe, da sua irmã, do seu primo, da sua tia, porque Ele é Deus. Ele está acima de nós. O Senhor não está abaixo de nós. O Senhor não mora em templos feitos por mãos humanas. O Senhor mora, sabe aonde? Dentro daqueles que foram chamados, daqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, daqueles que foram lavados no sangue de Cristo. O Senhor Jesus mora em templos que são limpos, como eu e você que me assiste nesse momento, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Que o Senhor Jesus te enche de graça, te dê sabedoria para você viver na prática esse amor. Que o Senhor Jesus te dê muita graça e sabedoria para conviver em família, tá? Família é o bem mais precioso que nós temos. Você pode ter tudo de bom nessa vida que te proporcione muitas alegrias, mas a família é o ponto central dos seres humanos. Pai, mãe, irmãos, tios, tias, aquilo que nós temos, né, como família. Quem sabe você foi criado por uma avó, por um avô, foi adotado, né? Você tem uma família, aquele que te acolheu, que te deu carinho, que te deu amor. É essas pessoas que você tem que fazer feliz, independente de que religião elas sejam, tá? Demonstre o amor de Deus vivendo isso na prática. Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração, tá? Se o Senhor Jesus não voltar, até a nossa próxima videoaula. Senhor Jesus, eu quero louvar o Senhor nesse momento. Quero orar, Senhor Jesus, nesse momento com todos os alunos da EBD. Quero apresentar ao Senhor este aluno que talvez seja pai, seja mãe, que não são servos do Senhor, que ainda não se entregaram ao Senhor. Pai Santo, através da oração, Pai Santo, deste adolescente, que o Teu Espírito Santo venha agir de maneira poderosa, porque o Senhor, meu Pai, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor não está limitado, Senhor, às nossas dificuldades, à nossa falta de fé muitas vezes. O Senhor não está limitado a isso, Pai. Por isso acrescenta a nossa fé, acrescenta a fé daqueles que estão orando para que seu pai, para que sua mãe se converta, para que seu irmão, seu irmão, um primo, um parente próximo, ou aquela pessoa, Pai Santo, que ama, se converta ao Senhor. Que nesse momento o Senhor venha agir de maneira poderosa. Fala os nossos corações, abençoa todos aqueles que assistiram essa videoaula, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.